Graça e paz, meus queridos irmãos. Estou aqui com vocês novamente, nesse momento gostoso de leitura da Palavra do Senhor e um meditar nela, que é viva e eficaz. Meus queridos, eu quero ler com você um trechinho da Palavra de Deus, da Bíblia, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5. Os versos nós vamos ler de 10 a 14, que nos diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Só até aqui que nós vamos ler, queridos. Eu quero agradecer a você que nos acompanha. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado. Eu passei algum tempo sem gravar os nossos devocionais, o Momento Cafezinho, com graça. E hoje, nesse trecho da Palavra de Deus, eu quero fazer um pequeno esboço aqui e fazer uma oração com você. Meus queridos, eu estou aqui hoje, no meu terceiro dia que eu fui diagnosticado com dengue. Estou na minha casa, no terceiro dia de atestado de dengue. E eu quero trazer um pouquinho para você nesse tempo sobre essas coisas que todos nós temos vivido. A gente tem passado por tantos momentos, tanta coisa nos acontecendo, uma atrás da outra. São os problemas sociais, as doenças, as pestes, as pragas. E eu tenho lembrado muito da palavra do Senhor, nos dizendo que tudo há de acontecer, que tudo isso aconteceria. E olhando para a palavra de Deus aqui na carta de Paulo aos Efésios, ele faz um comparativo aqui, o fruto da luz e as obras das trevas. Meus queridos, tem muitas obras infrutíferas no nosso meio. E isso eu não estou querendo dizer somente aquelas pessoas que não professam a fé em Jesus. Há pessoas que são protestantes, há pessoas que confessam Jesus como Salvador e nem por isso o seu testemunho de vida é bom. Então, esse despertar de Paulo aqui, eu me sinto totalmente mexido com esse testemunho de Paulo, eu vejo aqui como se o apóstolo Paulo estivesse convocando os eleitos, a igreja do Senhor, convocando a igreja para despertar para esse tempo, Imagina aqui o apóstolo Paulo falando isso aqui no tempo dele, falando isso para as pessoas no tempo dele. E essa palavra, ela é cabível no nosso tempo. Há pessoas que estão paralisadas na fé. Há crentes, há cristãos dentro da igreja que estão adormecidos, estão paralisados, estão, de certa forma, falando algo com seus lábios, mas o coração está longe. Domingo agora, o irmão Felipe, ele levou na igreja uma palavra, Essa palavra que eu estou dizendo aqui, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Meus queridos, é tempo de você assumir o seu papel.
É tempo de você se despertar. Desperta, ó tu que dorme, o apóstolo Paulo nos diz. Ele nos convoca a assumir o nosso lugar, assumir aquele lugar que nós fomos chamados, né, para desempenhar. E principalmente, quando eu desempenho bem o meu papel como um servo de Deus, como um cristão verdadeiro, eu dou um testemunho tremendo, né? Que muitas vezes os nossos lábios, ele fala de coisas que talvez a gente não está vivendo, né? Então, eu queria chamar você para esta palavra, que você seja despertado para viver uma vida espiritual, para viver uma vida de devocional, que você seja despertado a viver uma vida de intimidade com Deus, né? Nada se compara. A palavra de Deus diz que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 longe dela. Então eu queria dizer para você que estar na presença de Deus é desfrutar também das delícias perpétuas. Que você então veja como o apóstolo Paulo fala comigo e com você nessa noite. E ele diz que a gente deve proceder de forma diferente. E ele ainda fala no verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Como você tem vivido, meu querido? Você tem andado em obediência? Você tem andado como Deus espera de você, como servo de Deus? E eu queria também dizer para você que nunca se esqueça, há pessoas que estão te olhando. O seu testemunho de vida fala muito. Não desperdice a semente que Deus plantou no teu coração da fé. Quero orar com você. Deus querido e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, neste momento, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, por essa palavra que nos desperta a viver uma vida espiritual, Senhor. Que nos desperta, ó Deus, a professar a nossa fé, Senhor. E crendo, ó Pai, que o Senhor está perto, que o Senhor está próximo, ó Deus, e que tudo que está acontecendo, ó Pai, o Senhor tem ciência, ó Deus, e está no controle. Senhor, nessa noite, perdoe os nossos pecados. Peço que o Senhor abençoe os queridos e amados irmãos que está acompanhando. E que o Senhor abençoe cada um, Pai, no nome de Jesus. Deus te abençoe, graça e paz.